Que a paz de Jesus nos envolva e nos inspire sempre. É com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do Livro da Esperança. Nós faremos o capítulo 69, intitulado Conjunto. Emmanuel vai separar um versículo do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, que é uma fala de Jesus, em que Jesus diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Onde eu estiver, também eles estejam comigo. Aqui é Jesus assumindo, portanto, o papel de guia. Porque Jesus poderia, numa teoria, não necessariamente na prática, mas numa teoria, Jesus poderia ser apenas um modelo. E dentro desse papel de modelo, Jesus simplesmente viria, traria o evangelho para nós e tchau. O modelo já está ali. Mas ele não apenas veio mostrar o que fazer, ele veio nos ajudar no como fazer. E nisso ele se torna o guia, o que caminha lado a lado, aquele que investe no outro, aquele que direciona o outro, aquele que orienta o outro. Jesus não é um mestre distante. Jesus não é um professor que está na frente da sala de aula, apontando regrinhas no quadro que os alunos devem ou não seguir. Não. Jesus é um professor muito próximo, porque mais do que modelo, ele é um guia. Então, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24. Mas Emmanuel vai dar um tom para esse versículo que é extraordinário. E aqui ele vai pegar uma fala de Erasto também, numa mensagem muito importante, que é a mensagem A Missão dos Espíritas, capítulo 20, item 4, em que Erasto diz assim: arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Aqui é uma mensagem em que Erasto nos convoca à divulgação espírita, à divulgação da mensagem consoladora do Espiritismo, porém, a divulgação que transcende a palavra, a divulgação que transcende o discurso, que transcende a letra, aquela divulgação que movimenta o espírito integralmente na tarefa da propagação da mensagem cristã e da mensagem espírita, porque é muito mais do que um jogo de palavras. Se trata aqui de uma questão de ação, de atitude, mas também e, sobretudo, de sentimento. É a vivência genuína na integralidade do ser. Só que essa perspectiva vai ter um peso crucial nessa mensagem de Emmanuel. Essa perspectiva da vivência da mensagem evangélica. Da vivência. Não é fazer palestra. Fazer palestra, isso aí não é questão de ser fácil ou difícil. Mas é uma questão que, vamos dizer assim, a pessoa não precisa necessariamente viver aquilo que ela está dizendo para fazer a palestra. Agora, para que a palestra faça sentido para ela, aí é outra história. Mas nós somos convocados à divulgação mais verdadeira, mais intensiva e, por que não, mais impactante.
a divulgação da vivência, ou a divulgação através da vivência, a divulgação pela vida, porque foi isso que Jesus fez. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus não escreveu nada e nem tão somente falou. Nem tão somente falou. Porque voltar para os discípulos depois da crucificação e dizer paz seja convosco é muito mais do que somente essas palavras. Mas é isso que nós somos convocados, a essa divulgação através da vivência, que é o tema da mensagem passada. A ideia espírita. Agora, Emmanuel vai trazer esse pensamento aplicado. O que é verdadeiramente essa vivência evangélica? E aí, lembre-se que a mensagem se chama conjunto. Conjunto. Emmanuel vai dizer assim: num templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho é ação de conjunto. Olha que síntese. Num templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho é ação de conjunto. Todo trabalho é ação de conjunto. O que Emmanuel está dizendo aqui? Emmanuel está dizendo que não há personalismo, não há individualismo no templo espírita cristão. E é curioso porque ele não falou no templo cristão. Ele designou o espírita cristão. Porque talvez numa igreja evangélica você tenha a figura do pastor. E há um trabalho que só o pastor faz. Você tem, talvez, na igreja católica, a figura ali do padre. E tem trabalhos que somente o padre faz. Mas no templo espírita cristão... mas tem o presidente da casa espírita. Sim, daqui 2 anos pode ser outro. Daqui 5 anos pode ser outro. Daqui 10 anos pode ser outro. Mas tem o diretor da reunião mediúnica. Sim, mas ele não é o único diretor de reunião mediúnica. Frequentemente há mais de uma reunião mediúnica na mesma casa espírita. E ainda que haja apenas uma, esse diretor ele pode ser substituído. E ele não age sozinho. Nunca. Nunca. Então não há um individualismo nem personalismo. Não cabe isso num templo espírita cristão. É o trabalho de conjunto. São várias pessoas envolvidas. Mas Emmanuel prossegue. Cada companheiro é indicado à tarefa precisa. Cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Então, cada um tem o seu papel, mas ninguém trabalha sozinho. Quando Emmanuel diz assim, olha, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Ou seja, é uma engrenagem no meio de uma máquina. Cada trabalhador em si é importante, mas nenhum tem toda a importância somente para si. Nenhum. Nós funcionamos num meio, mas ninguém se basta. Ninguém se basta. É uma pecinha na máquina de serviço. E aí Emmanuel vai dizer assim, indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Apagar-nos pelo brilho da obra. Isso é fantástico, porque nos faz lembrar João Batista. João Batista, o precursor, disse assim, é preciso
que eu diminua para que ele cresça, se referindo a Jesus. Porque João Batista sabia uma coisa que às vezes nos falta. João Batista tinha noção de uma coisa que às vezes nos falta. Tem hora que nós estaremos à frente, mas tem hora que nós temos que diminuir. Tem hora que é nosso momento de atuação e tem hora que é o momento do outro. É claro que essa fala de João Batista tem várias análises, várias interpretações. Nós estamos pegando uma, que é o momento em que eu sei que eu tenho que entrar, mas eu também sei o momento que eu tenho que sair. Então tem um momento que sou eu que faço, e tem momento que é um outro que faz. Não sou eu toda hora. Esse é um ponto muito irrelevante. Mas também há a interpretação da fala de João Batista em tudo que nós vamos fazer. Ainda no meu momento de ação é preciso que eu diminua o meu personalismo, a minha personalidade para que brilhe o Cristo, para que brilhe a mensagem. Eu não trabalho para que as pessoas me enxerguem. Eu trabalho para que as pessoas, através do que eu faço, consigam enxergar Jesus. Porque o modelo é Ele. E o guia é Ele. Então, percebe essas duas interpretações? Há um momento que eu faço e um momento que eu me abstenho. É o momento do outro agir. E em tudo que eu faço, eu me diminuo para que Cristo apareça. Porque, em verdade, eu não estou aqui no planeta para angariar fiéis para mim, mas para ajudar pessoas a enxergarem, a caminharem com o Cristo que o Espiritismo tem apresentado. Para que elas possam encontrar Jesus, não a mim. Então é indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Porque, em verdade, nós não viemos ao trabalho para brilhar a nossa personalidade. Nós viemos para brilhar a luz. A luz. E essa luz não direciona e nem conduz a nós mesmos. Essa luz ilumina para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Essa luz resplandece para que as pessoas tenham condição de enxergar o que não enxergavam, para que as pessoas tenham condição de compreender o que não compreendiam, para que aí sim elas possam fazer o próprio caminho junto com Jesus. Há algo que deve falar mais alto. Há algo que deve resplandecer para além da nossa personalidade. Ou muitas vezes em detrimento da nossa personalidade. Não somos, em nenhum momento, convocados a sermos o centro das atenções. Assim é que a mensagem trazida deve brilhar mais do que o mensageiro. A obra realizada deve brilhar mais do que os operários. Dentro, claro, aqui do contexto que Emmanuel colocou, do templo espírita cristão. Dentro da família espírita. Não é uma regra social. Aqui Emmanuel não comenta da sociedade, aqui Emmanuel comenta de nós, espíritas, que muitas vezes queremos aparecer mais do que a mensagem. Que muitas vezes queremos brilhar mais do que o próprio Evangelho. Conduzindo pessoas para nós, como se estivéssemos na condição de conduzir alguém. E Emmanuel dá os exemplos, né? Porque Emmanuel é extraordinário com exemplo. Na aplicação da eletricidade,
Congregam-se em implementos diversos, mas interessa, acima de tudo, a produção da força. E, no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. Não, é extraordinário, né? Tem uma trovinha psicografada pelo Chico, que eu gosto muito, que ele diz assim: caridade, por mais simples, é sempre elevada e bela. O sol, luzeiro gigante, não faz a função da vela. Olha que lindo, né? Demonstrando a importância do conjunto. Demonstrando a importância do conjunto. Do todo. Do todo. Não é um que tem que brilhar. Por que é a obra que tem que brilhar? Porque a obra é o produto da ação de todos. A obra é o produto da ação de todos. Então é ela que tem que falar mais alto. Então, na instituição espírita, não é um ou outro trabalhador que tem que brilhar. É a instituição. É ela que acolhe, é ela que direciona, porque mudam-se os trabalhadores e a instituição permanece. Permanece. Então, ao mesmo tempo, e por isso que essa fala de Emmanuel é importante, ao mesmo tempo que nós reconhecemos a importância individual que tem, nós não estamos falando que não tem, cada ser em si é muito importante dentro da máquina de serviço, mas ao mesmo tempo que nós percebemos isso, nós percebemos que todo o conjunto importa. Todo o conjunto importa. Necessário assim, vai dizer Emmanuel, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral. Então, o que eu posso fazer para que a instituição funcione melhor? Não é para que eu apareça mais, não é para que eu brilhe mais, não é para que eu seja mais elogiado. É o que eu posso fazer para que a instituição ganhe força. Então, como eu posso empregar esforços para que a instituição permaneça e continue acolhendo pessoas como já tem feito? Aí eu tenho a importância individual, é o meu esforço, mas ele jamais, jamais transcende a importância da obra ou a importância de qualquer outra engrenagem da obra. Orientando ou colaborando, em determinadas ocasiões, a realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Não importa a posição que estejamos, se é orientando, se é colaborando, não importa. Como a obra deve brilhar mais do que o obreiro, Emmanuel vai dizer, a gente vai esclarecer e o esclarecimento vai estar temperado de gentileza. Então, olha a figura, né? A gentileza é um tempero que você põe no esclarecimento, para que esse esclarecimento não seja rude, para que esse esclarecimento, ao invés de esclarecer, ele rasgue as pessoas. Não é esse o objetivo. Então, muitas vezes, independente da posição que nós estejamos, porque se é orientando, é claro, tem pessoas que precisam de esclarecimento, mas se é colaborando, tem orientador que precisa de esclarecimento. Tem pessoas que, embora estejam na posição de orientador e sejam muito boas nisso, nem sempre elas estão com a razão e, por vezes, elas precisam, assim, de um direcionamento também. Então, às vezes nos pede isso, ou às vezes uma indicação paciente e clara da verdade
ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. São trabalhos que nós fazemos não por um personalismo. Não é porque eu quero impor a minha visão, a minha verdade, a minha opinião, a minha perspectiva, não. É porque existe um ponto maior do que todos nós que já nos direciona e eu posso olhar para o companheiro e falar assim: ei, tem que olhar aqui, ó. Atenção aqui, ó. A meta é essa. A meta é essa. Então a gente vai. Isso tudo não é para que alguém apareça mais ou brilhe mais. É que a gente conceba que, como a obra brilha mais do que as próprias engrenagens, vamos dizer assim, é preciso manutenção. Manutenção. E aí Emmanuel vai dizer assim: noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Olha como Emmanuel é cuidadoso nos exemplos. Porque o que ele está dizendo aqui? Olha, tem hora que você vai estar orientando, esclarecendo. Tem hora que você vai estar indicando a verdade, de uma forma paciente e clara. Mas tem hora que você vai estar no entendimento, conversando com uma criança, acolhendo uma criança. Às vezes, você vai estar numa conversação fraternal com o doente. De outras vezes, vai ser a limpeza de um móvel, a limpeza de um cômodo, ou ainda a condução de um fardo pequenino. Entende como não existe personalismo aqui? Porque há uma versatilidade no trabalhador. Ele está ali para servir. Está ali para servir. O que precisa ser feito? Claro, tem coisas que a gente tem mais facilidades, habilidades e em determinadas ocasiões é muito justo que a gente fale assim: olha, eu não tenho competência para fazer essa atividade, você poderia passar para outro. Mas o problema é um exclusivismo. Não, eu só faço isso. Então não está servindo, está mandando. Está mandando. Porque quem serve não escolhe. Quem serve não escolhe. Aí Emmanuel vai dizer assim: imprescindível, porém, ou seja, dessas várias funções que por vezes nós estaremos inseridos, imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Porque tem muita gente fazendo, mas sem se atentar ao como está fazendo. Como está fazendo. E aí se põe numa obrigação, numa responsabilidade e não suporta, não vai para essa responsabilidade de uma forma pacífica. E aí fica o ácido da queixa, corrói, a queixa corrói a boa intenção, corrói o bom ânimo, corrói a harmonia e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Aversão. Às vezes uma aversão a pessoas e às vezes aversão a funções. Eu não faço isso, eu não gosto disso. Aqui nós estamos dizendo que precisa ter um pouco mais de cuidado nisso. Não gosta por quê? Qual que é o problema com a função? Qual que é o problema com a pessoa? E começa a movimentar-se para resolver. Porque o problema não é não gostar. O problema é se acomodar no não gostar, porque por vezes isso vai azedando o sentimento.
O sentimento estava ali bom, funcionando, alimentando, mas aí azedou. Irritar-se a alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. O pão é maravilhoso, assim como a boa obra é maravilhosa, mas o recheio, a irritação, se assemelhar a cinza. Imagina comer um pão recheado de papel queimado. Nossa, terrível, né? Então pegou aquilo que alimentava, que é a boa obra, mas porque não conseguiu estar na boa obra com boa vontade, irritou-se. E da irritação pode vir a queixa e pode azedar o sentimento. É a boa vontade que mantém esse recheio de boa qualidade. É ir, porque nós dizemos boa vontade, porque é um primeiro passo. É um primeiro passo. Estar de boa vontade na obra geral que há de ser edificada. Administrar amparando e obedecer efetuando o melhor. Olha, quem administra ampara, quem obedece efetua o melhor. Esses são componentes que o templo cristão precisa. Precisa. Nós, enquanto trabalhadores espíritas, seja administrando, seja obedecendo, nós precisamos ofertar o cinzel da boa vontade, para que a administração ampare e a obediência execute o melhor. Em tudo, vai dizer Emmanuel, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar. É trabalhar. E que o processo mais justo de recomendar é fazer. Mas trabalhar e fazer, sem tristeza, sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Olha que frase densa essa de Emmanuel. O modo mais eficiente de pedir é trabalhar. E que Emmanuel está dizendo aqui? Quantas vezes a gente pede coisas para algumas pessoas que nós mesmos não somos capazes de fazer? Às vezes nós queremos corrigir pessoas na palavra, com base na palavra. Fulano, você fez isso errado. Não é assim, é de outro jeito. E aí, Emmanuel vai dizer: o modo mais eficiente de pedir é trabalhar. É trabalhar. Porque é onde você oferta o como fazer antes de pedir para ser feito. É quando você dá o manual de instrução antes. Antes. E no silêncio do trabalho, você pede. Você pede. Então, eu gostaria que as pessoas fossem mais organizadas. Então, eu não vou pedir para elas serem mais organizadas. Eu vou trabalhar de maneira organizada. Mas isso vai demorar demais. Fala assim, mas é o mais efetivo. É o mais efetivo. Antes de pedir, eu trabalho. E o processo mais justo de recomendar é fazer. É fazer. Então eu não vou falar para alguém ler um livro. Eu vou ler o livro. E no dia a dia, Jesus me dará a oportunidade de mostrar como a leitura é muito importante. Eu não vou dizer para alguém fazer algo que eu mesmo não faça. Eu não vou orientar alguém para seguir um caminho que eu mesmo já não esteja seguindo. De forma que muita coisa que eu vou
recomendar será com base na minha ação. Então eu não vou recomendar que alguém faça prece. Eu farei a prece. Não vou recomendar que alguém tome passe. Eu vou tomar o passe. Por quê? Porque é fazendo que eu realizo a melhor recomendação. Quer alguma coisa melhor do que eu te indicar algo que eu já faço para mim? Eu acredito tanto que é bom que eu faço para mim. Entende por que fazer é muito melhor? Porque eu estou dando a garantia para a pessoa. Olha, faça, porque eu estou fazendo para mim. Agora, você acha que eu ia escolher, ou que eu ia recomendar uma coisa que seria ruim para mim? Que estaria sendo ruim para mim? Só se eu tivesse muito mal intencionado, né? Muito mal intencionado. Mas nós somos espíritas, né? Então, vamos dizer assim, a gente entende, né? A gente entende. Imagina se nós vamos recomendar uma coisa que é ruim para o outro. Mas o fazer é muito importante. Fazer é muito importante. Mas, Emmanuel vai dizer, trabalhar e fazer, sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Para nós mesmos. Então, antes de pedir que alguém cuide do centro, eu também vou cuidar, porque eu também ganho com o centro cuidado. E o benefício não é para mim apenas, é para todos. E aí as pessoas vão começando a observar. Mas a pessoa nunca vai observar, falar assim, ela vai, ela vai. Às vezes a gente só não espera o tempo dela, mas ela vai, porque Jesus é o divino jardineiro que nos cultiva as almas no silêncio do nosso pensamento. Foi ele mesmo que disse. Que ele é o jardineiro divino que nos cultiva. Então Jesus está atuando no outro também. Jesus está atuando no outro também. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas. E aqui Emmanuel sempre faz isso. Ele sempre vai para a natureza, porque a lei natural é a lei divina. Como os espíritos dizem na questão 614 do Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel pode fazer isso que ele está fazendo. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. Por que ele pode dizer isso? Porque o universo é assim e a lei é a mesma. O universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é família de sóis, mas vale para o macro e vale para o micro. A lei é uma só. Um átomo é um agregado de partículas. Então, como a lei é uma só, o que vale para o macro vale para o micro, o que vale para o físico vale para o moral. A lei que rege a vida é a mesma. Só muda a expressão. Só muda a expressão. Nenhum de nós procure destaque injustificável na direção ou na subalternidade. Baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. Baste-nos o privilégio de cumprir o dever. Cumprir o dever é um privilégio. Porque, em verdade, se nós fôssemos analisar com frieza, com exatidão, nenhum de nós, ou pelo menos a maioria de nós, não teria moral
para ocupar a posição que ocupa. Nenhum de nós poderia bater no peito e dizer, eu mereço. Que mérito. Que mérito. Pode até ter mérito. Mas quando a gente põe isso em perspectiva e a gente percebe a atuação de Deus nas coisas, fala assim, nossa, mas eu não fiz nada. Não fiz nada. Não é? Então, cumprir o dever é um privilégio. Porque às vezes a gente enche a boca para falar de mérito e a gente fala assim, puxa, mas que mérito. Como é que você chegou onde você chegou? A pessoa começa a contar. Não, porque eu lutei, porque eu fiz, porque eu estudei, porque eu busquei. Aí, por que você teve condição de fazer isso? Pessoal, não, é porque eu sou inteligente, porque eu tive força, porque eu tive isso, eu tive aquilo. Eu falo, não, mas quem te dá inteligência? Eu falo, não, é porque eu encarnei num corpo que me deu essas possibilidades. Eu falo, quem te deu o corpo? Quem te deu o corpo? E quem determinou que você nascesse num corpo assim tão saudável? Você acha que verdadeiramente você merecia um corpo assim 100% saudável? Que te possibilitasse fazer isso ou aquilo outro? Quando a gente vai remontando as causas, a gente vai ver que sim, nós temos méritos, com certeza. Mas antes do mérito teve a graça. Antes da justiça teve a misericórdia. Antes de eu poder bater no peito e dizer eu mereci, teve Deus suportando, carregando. Então, cumprir o dever é um privilégio. É um privilégio. Porque eu sequer tinha mérito suficiente para ocupar aquela posição. E é mais curioso quando a gente percebe que é estando naquela posição é que a gente vai curando a própria alma. Isso é extraordinário. Você ocupa o lugar para cumprir o dever e quem sai curado é você. Quem sai curado é você. Então, cumprir o dever é um privilégio. Independente, administrando, obedecendo, na direção ou na subalternidade, orientando ou colaborando, baste-nos o privilégio de cumprir o dever. Ou seja, nada além disso. Nada além disso. Não é buscar destaque, não é se pôr em evidência, não é menosprezar os outros. Não, baste-nos. Ou seja, que seja o suficiente o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. Esse mais é curioso, né? Porque o discernir muitas vezes é tomar uma decisão. Muitas vezes é tomar uma decisão. Então, às vezes, tem pessoas que propõem coisas que não são boas. Precisam ser ou reajustadas ou verdadeiramente desconsideradas. Mas nesse papel de discernir, não esquecer de auxiliar e amar. Olha, a ideia é assim, a gente precisa dar uma repensada, porque tem esse ponto, tem aquele outro, mas vamos juntar, vamos fazer juntos, vamos trabalhar aqui, vamos pensar esses pontos. Né? A gente não precisa simplesmente excluir ou menosprezar. E também na elucidação. Muitas vezes o orgulho dentro de nós é tão grande, mas tão grande que nós menosprezamos o desconhecimento do outro. Poxa, mas como é que você não sabe disso? Nossa, mas você ainda não sabe disso? Nossa, mas isso é muito básico. Puxa, você não leu nada, não? É um elucidar que destrói. Então, Emmanuel nos chama a elucidar, auxiliando e amando sempre. O coração, motor da vida orgânica, trabalho oculto. Oculto. Ninguém saberá dizer quantas vezes o coração bateu.
A não ser que ele acelere em determinado momento, mas ao longo do dia, você sequer ouve e frequentemente não sente. O coração, motor da vida orgânica, trabalha oculto. E Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser, sem jamais individualizar-se na luz do bem. Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser na própria consciência, sem jamais individualizar-se na luz do bem. A consciência direciona, mas ela não violenta. A consciência indica, mas ela não obriga. Ela pulsa, mas não impõe. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 179, intitulado O Novo Mandamento, em que Jesus dirá: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Isso está em João, capítulo 13, versículo 34. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. O que Emmanuel está dizendo aqui, né? Qual que é a regra áurea? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí você fala assim, essa é a regra áurea. Qual que é o novo mandamento de Jesus? Ame, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você fala, mas não tem diferença. Numa leitura despercebida do texto. Não tem diferença. Por que o amai-vos uns aos outros como eu vos amei é um novo mandamento, se ama teu próximo como a ti mesmo, já é algo que está desde o do Antigo Testamento? Por que Jesus diz que esse mandamento dele é novo? Emmanuel vai explicar. Emmanuel vai explicar. O primeiro, ama teu próximo como a ti mesmo, institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Olha que extraordinário. O primeiro, o ama teu próximo como a ti mesmo, é um dever. Porque diz algo que vai partir de mim para o outro e ponto final. Eu não estou esperando nada do outro. Então, olha, institui um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. Eu não estou pedindo nada ao ser amado. Eu tenho o dever de amá-lo tal qual ele é. Ele não precisa ficar melhor para eu começar a amar ele. Ele não precisa estudar mais para eu começar a amar ele. Ele não precisa agir melhor no bem para eu começar a amar ele. Não. É um dever meu. Não tem nada a ver com o próximo. Não tem nada a ver com o próximo. Sou eu amando ele. Sou eu amando ele. E Emmanuel dirá: Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando o novo mandamento na comunidade cristã. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Na comunidade cristã, verdadeiramente cristã, genuinamente cristã, eu amo e sei que sou amado. Amai-vos é recíproco. Não é algo que parte de mim para o outro. É um mandamento que coordena, que orienta toda a comunidade. Então não é apenas algo que sai de mim e vai para o outro. É algo que eu sei, que sai do outro para mim. Esse é o ápice do conjunto.
Esse é o ápice do conjunto. É quando o amor é recíproco. Esse é o novo mandamento de Jesus. Aí nós entendemos a fala do Espírito de verdade. Amai-vos, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E aí a gente, às vezes, olha com uma perspectiva egoísta e fala assim, tá vendo? A gente precisa se instruir. É claro, mas o que ele está dizendo é instruam-se mutuamente. Instruam-se reciprocamente. Amem-se reciprocamente. Por vezes, o que nós temos feito no movimento espírita é uma segregação, uma divisão. Amai-vos. É claro que ele não está falando de um amor de mim para comigo. E nem um amor, vamos dizer assim, irrestrito, talvez utopia para o momento atual. Mas amai-vos, ou seja, tenham reciprocidade, amem-se. O templo espírita cristão deveria ser um lugar em que o amor não é dúvida. O amor não é dúvida. Entende como nós ainda talvez não estejamos nem vivendo o evangelho dentro das nossas casas espíritas? Como ainda estamos distantes? Isso não é para desanimar, isso é para ampliar o horizonte. Nós já caminhamos, mas é preciso caminhar um pouco mais. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Entende? Esse é o ápice do conjunto. Quando não apenas eu trabalho em favor da obra, mas é quando eu trabalho amando o outro, sabendo que o outro também me ama. É recíproco. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, que ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Kardec dirá: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz ao homem de bem. Tem muita gente compreendendo a mensagem, mas pouca gente sentindo. Porque quando o evangelho penetra o coração, aí sim, nós verdadeiramente nos movimentamos no conjunto. E como o novo mandamento há de ser a regra áurea da comunidade cristã, chegará o dia em que nós estaremos certos de que numa casa espírita, num templo católico, num templo evangélico, haverá um amor mútuo. Haverá um amor mútuo. Amam e são amados. É o ápice do conjunto. É esse ápice ao qual nós deveríamos movimentar as nossas forças. Tamanha irmandade que deveria existir entre nós todos. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Que Jesus nos abençoe.